É isso aí, Devoto, no oferecimento dos estúdios Apollo 99 com a gente. Aqui nos estúdios Apollo 9 você vai realizar o seu sonho de ter o seu podcast. Salas de gravação, salas para podcast no coração de Belo Horizonte. Estamos localizados na Avenida Augusto de Lima, com segurança, profissionalismo, equipamentos excelentes e o preço é o melhor do mercado. Pode confiar, aqui é nos estúdios Apollo 9. Gol Life Saúde, a melhor assistência à saúde do mercado é aqui. R$ 1.200 de reembolso e medicamento, telemedicina ilimitada. Auxílio exame, auxílio consulta ao seu dispor. Preços individuais e preços para a família toda. Limpa Nome SA, tire seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e volte a ter o bom crédito. E somente no mês de maio por apenas R$ 599. Mesmo que você tenha feito a dívida, eu tiro o seu nome do SPC Serasa. Importadora Elétrica Brasília, pois quando você pensa nos motores WEG, é claro que você está pensando na Importadora Elétrica Brasília. Temos materiais elétricos com até 40% de desconto para você. Aqui você pode confiar. Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil é na Carvisa. Afinal de contas, a adesão é zero. Os 3 primeiros meses você tem um belo desconto vindo de outra proteção veicular. Não se esqueça, tá? Eu protejo você contra furto e roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidros. Tem o chaveiro, rastreamento, carro reserva e auxílio combustível. Assistência 24 horas em todo o território nacional. Portal Autoshop, o maior portal de seminovos de BH e região é aqui. Localizado na Avenida Pedro II, 1900, no Carlos Prates. E a operação Negócio Fechado está a todo vapor. Seu carro agora para pagamento somente em setembro. 120 dias para pagar. Maior estoque de Belo Horizonte aqui com o apoio da 6 Auto. Papum! Precisou de dinheiro? Vem na Papum, meu amigo. O crédito cai na hora para você. Aqui parcelamos até 12 a 18 vezes. Garanto que sou mais barato que banco e financeiro e tudo que você precisa é ter um cartão de crédito com limite. Tem esse cartão de crédito com limite? Pronto, tá resolvido. Tem dinheiro na Papum para você. Emprestamos para qualquer lugar do Brasil. A escola de futebol que você sempre sonhou, você pode ser dono. Seja dono da Academia do Galo, a escola de futebol oficial do Clube Atlético Mineiro. Aqui, a lucratividade é lá em cima e o custo é aqui embaixo. Quer saber mais? Link na descrição. Inplay, o melhor gameplay do mercado é aqui. É a plataforma de engajamento esportivo. Você vai disputar contra mim, contra o Beto, e é de graça, cadastro grátis. Como é que brinca na Inplay? É fácil. Você fez seu cadastro, você vai escolher as opções. Sempre tem uma que sim, outra que não. Hulk marca hoje ou não? Você escolhe. Aí quem marcou não e você marcou sim, beleza. Marcou sim, e aí o Hulk fez o gol, levou as moedas de todo mundo que marcou não. É divertidíssimo. E não se esqueça do Instituto Céspedes. Calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. Parcelamos de até 12 vezes pra você. E vindo do canal Vinegro tem 13% de desconto agora. Rap Show do Futuro. Bora para o vídeo! Salve, salve, Devoto! A câmera custou focar em mim, rapaz. Foi mal, deixou o like, se inscreveu, bora pro vídeo. Você desculpa, mas a câmera não tava focando, então não aparecia aqui. Aí eu não sabia se tava rolando ou não, mas tá rolando. 6 da manhã eu cheguei chegando. Bom, vamos começar com a entrevista do Patrick, tá certo? E ver o que ele disse logo depois do jogo e a gente encerra as entrevistas com os jogadores. Olha só. Primeiramente, tenho que agradecer a Deus por as oportunidades que eu estou recebendo, agradecer também todo o staff do Atlético, meus companheiros, e esperar que possa ter mais oportunidades e seguir evoluindo, seguir fazendo bons jogos para agregar com o grupo. E o que foi importante para sair com essa vitória, o mais importante hoje? É uma vitória que todos nós estávamos esperando, torcida, jogadores, e a gente sabia que ia chegar aqui seria um jogo bastante difícil, que eles tinham um bom desempenho como mandantes. Então, graças a Deus, fomos felizes e conseguimos sair com o resultado positivo. Patrick, essa sequência de jogos, a gente já viu você até um pouco mais à vontade, um jogo fora de casa, 50 mil torcedores, não te assustou não, né? Ah, cara, é como você falou, eu tô muito tranquilo, porque desde a minha chegada eu fui muito acolhido. Então, isso passa muita confiança para que a gente possa fazer as coisas certas dentro de campo e fazer com tranquilidade. Vamos lá, gente. Patrick, coincidência ou não, desde que o Patrick entrou no time do Atlético, o Atlético não perdeu mais? Bom, não é bem por aí não, o Atlético já não vinha perdendo, olha só.
Atlético e Maringá, 2-2. Atlético, ele era banco. Juventude, ganhou. Aí aqui perdeu. Depois ganhou do Fluminense, depois ganhou do Caracas, empatou com o Cruzeiro, ganhou do Maringá, ganhou do Corinthians, empatou com o Cessiano e ganhou do Ceará. O Atlético não tomou gol com a bola rolando. Isso é uma verdade. Desde que o Patrick entrou, o Atlético não tomou gol por bola rodando. Tomou um gol do Caraca, o deep gol do Cienciano foi de pênalti, do Caraca, salvo engano, também foi bola parada. Então, assim, cara, realmente, mas o Patrick, gente, ele não tá fazendo, assim, um futebol de outro mundo, não, né? Nos jogos aí, esses jogos contra Maringá e Corinthians, que ele foi muito bem, jogo contra o Ceará foi razoável, 6.9, contra o Cienciano, 6.5, contra o Cruzeiro, 6.7, contra o Caraca, 6.7. Só que o Patrick, ele tá evoluindo. Então, o que a gente tem que observar desse jogador é o seguinte: aonde tá a curva de melhora dele? Primeiro, ele tá começando a dar passe mais em profundidade, coisa que ele não fazia. Ele tá começando a acertar mais virada de jogo, coisa que ele não fazia. Ele tá marcando lá atrás com mais tranquilidade. Ele é rápido, ele não demora a voltar. Quando ele sobe, ele volta com velocidade. Ele é alto, isso ajuda demais no jogo aéreo. Querendo ou não, falta pra gente um jogador de uma altura, né? Ele tem 1,87, né? Então falta esse jogador de uma altura ali dentro da grande área também pra ajudar. Então, assim, a grande realidade é que o Patrick, ele é um jogador em franca evolução. Mas no final das contas ele vai virar reserva, tá? Ele vai ser reserva no Atlético, porque a partir do momento que chega um volante, o Arana volta, o Rubens vai pro meio campo, vai chegar esse volante Rubens. Aí vai ficar Frank e Patrick na reserva. Mas o Patrick vem demonstrar que nós podemos confiar nele. Qual que é o lance do Patrick nessa reserva? Que a gente não precisa ter medo, que a gente não precisa se assustar, que a gente não precisa ficar em pânico, nada disso. Que o Patrick, ele pode dar conta do recado. Então isso me anima na questão do Patrick, isso me deixa feliz, porque é um cara que está passando confiança, é um cara que quando a gente precisar acioná-lo, nós não vamos precisar entrar em desespero. Meu Deus, vai entrar o Patrick, que bom, vai entrar o Patrick dá conta, o Patrick entrega, o Patrick dá conta de fazer aquilo que é necessário. Então pelo menos essa é a minha linha de visão, essa é a linha de visão que eu venho tendo com o Patrick. Creio eu que o Patrick, ele vai ser um jogador com um futuro muito bom. Creio eu que ele vai conseguindo apresentar o seu bom futebol. Tinha minhas dúvidas sobre ele, hoje praticamente estão encerradas. E assim, posso te dizer que eu estou gostando de ver o que o Patrick vem mostrando em campo. Rap, você acha que o Patrick vai ser titular do Atlético? Pro futuro, sim. Pra essa temporada, creio que não. Creio que o Cuca, que é um cara estilo Alan, e ele vai procurar, Rap, mas o Patrick é estilo Alan? Olha, o Patrick ainda ele não consegue fazer aquelas enfiadas de bolas, aquela qualidade de colocar a bola lá na frente que o Patrick tinha. Essa qualidade, que o Alan tinha, essa qualidade ainda ele não tem, não. Essa qualidade aí, creio eu, que tá distante dele. Essa qualidade aí, creio eu, que ainda não chegou pra ele, tá? Então, pelo menos, é a visão que eu tenho, tá? É a visão que eu ando tendo. Eu não tô conseguindo ver, eu não estou conseguindo ver esse Patrick ainda sendo aquele jogador estilo Alan. Estilo Alan, eu ainda não acho que ele seja. Eu acho que ele é um jogador mais... como é que eu posso falar? Ele é um jogador mais... ainda falta qualidade pra ele em lançamento, ainda falta qualidade pra ele em passada, ainda falta qualidade dele em chegada, ainda falta algumas coisas. Defensivamente ele tá cumprindo bem o papel. Bom, vamos ver a entrevista que o Igor Gomes deu, olha só. Importante, né, cara? O Cuca traçou uma estratégia e o Galo conseguiu desempenhá-la bem. Acho que vitória maiúscula aí, acho que foi um jogo coletivo aí de tirar o chapéu. Estávamos precisando de um jogo assim, mediante o golpe que tomamos aí no meio de semana, mas acho que o time mostrou muita resiliência e muita força no que a gente acredita, né, no nosso trabalho. Então, parabenizar todo mundo pela entrega e seguir, agora aproveitar esses dias aí que a gente vai ter de folga para se preparar para o próximo jogo aí, que vai ser muito importante também. Olha, vamos lá. Eu não acredito, sendo muito sincero com vocês, que o Atlético fez um jogo coletivo primoroso, como quis colocar o Igor Gomes. Eu acho que sim, o Atlético fez um jogo coletivo interessante. Acho que sim, o Atlético jogou um futebol que melhorou. Acho que sim.
Acho que sim, que defensivamente tivemos um excelente comportamento, acho que sim, mas nós não fomos uma equipe primorosa, nada disso. Nós tivemos um sistema defensivo que trabalhou bem, mas, por exemplo, o sistema defensivo não conseguia ligar nenhum contragolpe em velocidade. Porque, por exemplo, o que o Filipão tinha de muito bom que ele conseguia fazer defensivamente o Atlético muito feliz? O Filipão, ele conseguia colocar o Atlético todo lá atrás, e aí o Filipão tinha uma saída muito rápida com o Hulk, quem que era o outro? Era Hulk, Paulinho e o Scarpa, né? E aí o Atlético saía em grande velocidade com esses três. E aí o meio-campo com... Era a época, tô esquecendo, do Batalha. E mais um fazia uma ligação rápido. Então o Atlético conseguia fazer essa conexão em velocidade com o ataque, por isso que o Atlético conseguiu ganhar do Flamengo, do Palmeiras, todos aqueles jogos fora. Por quê? Porque chamava a equipe adversária pro campo, chamava a equipe adversária pro fight, ficava só dependendo, não, porque a equipe cansava de ficar rodando bola, girando. Bola enfiada, Hulk, Paulinho, Scarpa e mais um. Contra-golpe, muitas vezes era o Arana também na subida. E eu acho que isso ainda o Cuca não conseguiu fazer. Não fez, até inclusive, não fez. Então a gente tinha dificuldade. Por isso que o Cuca, depois que cansou o adversário, ele colocou o Hulk, que aí o Hulk era muita força física, pressiona os zagueiros adversários, e os zagueiros cansam. E aí o Atlético, não, mesmo assim, coletivamente, e esse é o outro que eu acho que o Igor Gomes está errado, coletivamente o Atlético não ia achar o gol. Como não achou, o Atlético achou o gol num chute de muita felicidade do Rony. Bom, vamos falar do Cuca e do período de folga. O que o Cuca pensa que vai acrescentar, não vai acrescentar? Olha só. 10 dias que a gente para, segunda e terça, porque a gente vai viajar, vamos chegar lá às 5, 6 da manhã, vamos descansar segunda e terça, quarta trabalha. Pretendo fazer um jogo treino lá na arena, para alguns jogadores que ainda não conhecem o gramado, eles poderem se adaptar um pouquinho. Mas para quem não está jogando, isso lá no sábado já está programado. Não sei o que o pessoal vai fazer, deixar entrar alguém ou não, daí não é comigo. Mas a ideia é essa, dar um pouco de jogo para quem não está jogando, inclusive para o Dudu também. Olha, esses 10 dias de folga vai ser muito bom para o Atlético. Primeiro, que nós temos a possibilidade, e eu quero deixar isso claro, uma possibilidade de recuperar o Arana e o Coelho. Isso seria fundamental. Nós vamos poder colocar o Hulk ali, ó, no jeitinho que ele precisa estar, que hoje ele não está. Hoje o Hulk não está do jeito que precisa, hoje o Hulk não está ainda da maneira necessária, hoje o Hulk ainda não consegue jogar aquele futebol de alto nível. Então nós precisamos também de um Hulk com melhor condição física. O Atlético vai estar mais descansado. Por outro lado, o Inter também vai estar. Só que o Inter tem desfalques que não voltam. O Galo também, mas o Galo já está com esses desfalques há tanto tempo que já está mais acostumado a jogar sem eles, né? Esses desfalques que o Atlético vai... esse período que o Cuca vai ter também, ele vai ter o Dudu. Então ele pode fazer um encaixe do Dudu do lado esquerdo. Então nós podemos ter boas novidades, principalmente no campo da bola mesmo, sabe? Do Atlético conseguir desenvolver um futebol melhor, o Atlético vai estar mais descansado, vai ter talvez mais apoio da torcida, começar a venda de ingressos cedo, para começar a chamar o público, para poder colocar o público lá dentro, para poder fazer a Arena MRV, sabe, incendiar a arena mesmo. Rap, vamos por partes. Questão de descanso, óbvio. Você vai ter 10 dias, os caras não descansaram na segunda e na terça, voltam na quarta, devem ter folga no domingo, depois voltam. Então, assim, tudo certo, né? Pra você ter uma ideia do dia de hoje, que é dia 2, o Atlético jogaria na quinta. Então deve ser o seguinte, deve ser o quê? Segunda e terça de folga, 1, 2, 3, 4, aí sábado coletivo, deve ir embora, volta na segunda, treina segunda, terça, quarta e quinta vai pro jogo. Ou seja, vai ter sobre questão tática, o Cuca pode ajustar muita coisa taticamente com o Dudu. Sobre a questão da torcida, pode dar uma baixada nos ânimos, pode ter alguma especulação interessante que vai animar o torcedor de ir pro estádio, pode ter alguma coisa nesse sentido. E sobre mais tempo pra treinar na Arena MRV, né? Vamos ver se o Atlético coloca os treinos todos lá na Arena MRV nesse período para poder elevar o nível. Bom, vamos falar agora sobre o sorteio da Sul-Americana e da Copa do Brasil, né, senhoras e senhores? Ontem saiu, o Galo vai enfrentar o
aquele time lá, o Manga, cara bobo, sei lá o nome daquele time, gente. Como é que é o nome do time? Esqueci, cara, putz. Mas enfim, vai enfrentar e depois disso, se passar, pega o Godoy Cruz. Beleza, beleza. Aqui a gente já falou até bastante ontem. A chave do Atlético para mim é muito mais fácil que o outro lado. Olha pra você ver, do outro lado você tem Católica, Grêmio, Independente, você tem Lanús, você tem Fluminense, você tem América de Cali, você tem Bahia, você tem Tadiana, você tem muitas equipes fortes desse lado aqui. Desse lado eu acho mais de boa, cara. Você tem Cienciano, a Bolívar e Palestino, mais de boa. Godoy Cruz, Galo, Muicheruna, Vasco. Você tem aqui como é que é o nome desse time? O Huracan. Aí você tem umas equipes, na minha opinião, são mais frágeis desse lado do Galo. Então eu acho muito mais plausível o Atlético numa Sul-Americana chegar à final, pelo chaveamento dele, pegar uma grande equipe num jogo único na final do que qualquer coisa. Mas lembrem bem, o Atlético pode chegar igual na Libertadores, chegar na final e não leva nada. Porque se você não ganha, você não tem vaga na Libertadores, você não joga Recopa, você não joga Libertadores fase de grupo direto, você não joga nada. É uma bosta. Então só vale esse título da Sul-Americana ser campeão. Ser vice-campeão da Sul-Americana não tem relevância esportiva nenhuma. Premiação é baixa, tudo é ruim. Ninguém nem lembra. Entendeu? Diferente do Libertadores, que aí tá os melhores dos melhores. Aqui é a Série B mesmo. A verdade é essa. A Sul-Americana é um torneio que se você não levar, não adianta. Então, Galo, não desgruda a cabeça do Brasileirão. Não vamos dar mole. Por outro lado, né, saiu aí também os jogos das oitavas. Vai ser São Paulo e Atlético Paranaense. Atlético e Flamengo, vamos falar disso, né? Vai ser o Bahia, o Retrô, Fluminense Internacional, CRB e Cruzeiro. Os Cruzeiros estão em pânico. Pegou sigla, irmão, isso fica louco. CSA e Vasco, Corinthians e Palmeiras e Botafogo e Bragantino. Cara, só duelo difícil, né? Tirando aí, agora falando sério, Vasco e CSA, Cruzeiro e CRB e Bahia e Retrô, o resto dos jogos é só jogão, cara. São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo vai passar pelo Atlético Paranaense. Atlético Paranaense tá muito mal na Série B. Galo e Flamengo, um jogo gigante. Fluminense Internacional, um jogo gigante. Corinthians e Palmeiras, um jogo gigante. E Botafogo e Bragantino, um jogo muito bom. Apesar do Bragantino não ser uma equipe gigante, a equipe do Bragantino vem muito bem no Brasileirão. E o Botafogo vai ter vários reforços, então, né, que vai ser contratados aí na segunda janela. Então, vão ser duelos gigantescos. Lembrando que quartas de final tem torneio de novo, aí chaveamento até a final. Mas o Galo pegou o time mais difícil, gente. Os dois times mais difíceis é Flamengo e Palmeiras. Na minha ordem lá de equipes que eu não queria enfrentar, eu tinha colocado a última equipe que eu queria enfrentar, o Palmeiras, a penúltimo, o Flamengo. E de cara nós já pegamos eles. Então vamos ver. Rep, você acha que é impossível vencer? Claro que não. E vou explicar o porquê. Cara, a verdade é a seguinte. Campeonato igual a Copa do Brasil, o Flamengo vai estar vindo do Campeonato Mundial de Clubes. Obviamente que ele não vai até a final, então ele descansa antes, ele para antes, mas o Flamengo vai ter Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e tudo disputando no teto. Então a pressão sobre eles é muito grande. Então um jogo, se eles, por exemplo, eles perdem pro Galo lá no Maracanã, o jogo aqui já é um jogo que eles vão calcular, aqui já não dá. Então, ou seja, tem todo. E o Atlético só tem chance de ganhar do Flamengo, a verdade é essa, tá, gente? O Flamengo tá muito superior, o futebol do Flamengo hoje em dia, é só na base da raça e da loucura no sentido assim, dos caras, eu quero isso mais que tudo, vencer. Porque hoje a equipe do Flamengo é muito superior à equipe do Atlético, mas é muito superior. É muito superior. A equipe do Flamengo joga um futebol muito mais interessante, a coesão de marcação deles é muito maior e tudo. Só que também o cansaço bate lá e tudo mais. Se o Atlético se reforçar bem, nós temos total possibilidade de passar. Agora vai depender dos reforços que nós contratarmos, né? Se a gente contratar reforço de qualidade, nós temos chance. Se não for, aí já era. Bom, uma pergunta feita no tempo, na entrevista do Brax, é se o trabalho não dele, né? Porque ele chegou no meio, mas se o trabalho do técnico Cuca e dos próprios jogadores foi mascarado pelo Campeonato Mineiro, foi enganoso. Olha o que ele respondeu. O título mineiro, ele pode ter dado uma mascarada nas carências assim do elenco? Não, eu não creio, Vinícius. A gente não pode só aprender com derrota, não. Não é só... tem clube aí que tem 2 eliminações no ano. Não é porque a gente não tem 2 eliminações no ano que a gente iria agir. Eu acho que a gente teve sim um trabalho em que encontramos, como o próprio Cuca falou ontem, uma forma de jogar até o final do Mineiro, isso sim, mas não necessariamente passa por peças, até porque essas 2 peças citadas especificamente pelo Lélio não eram titulares, né? E
com o início do Brasileiro, com a série de lesões, com a logística de um jogo a cada 3 dias, né? Foram esses 12 jogos que eu menciono, foram 12 jogos em 39 dias. Então, isso pesou também pra gente. Então, não acredito que a gente tenha feito análise ruim, não. E volto a dizer, eu estou dando essa entrevista para vocês depois de um jogo ruim ontem, sobretudo no segundo tempo, foi muito abaixo, mas muito abaixo, que justificou inclusive a vaia da torcida. Mas o momento da temporada não é um momento ruim. A gente tem números bons, a gente jogou 17, tem uma sequência de 17 jogos em casa, que o Atlético não perdeu. Nós temos 11 vitórias, 6 empates. A gente, nos últimos 18 pontos do Brasileiro, nós ganhamos 12. Nos últimos 12 jogos, nós perdemos 1. Então, assim, é um momento sempre de tentar melhorar e evoluir. Mas também não podemos pegar o segundo tempo de ontem e fazer uma mancha no nosso primeiro semestre. Olha, vamos lá. Para o Cuca, esse é até um comentário interessante. Para o Cuca não mascarou nada. O Cuca, ele pediu reforços na coletiva do título do Mineiro, ele pediu reforço na zona mista, ele pediu reforço no jogo treino, já tô no terceiro, ele pediu jogo na primeira entrevista que ele deu pós-jogo, no jogo contra o Grêmio, e depois contra o Santos também ele pediu, e teve mais um momento, foram 6 momentos. E ele pediu em 6 momentos reforço, e depois disso ele continuou a falar que tem que reforçar, que tem que reforçar, que tem que reforçar. Então assim, não mascarou para absolutamente ninguém, a não ser para a diretoria do Atlético. A não ser para a diretoria do Atlético, que naquele momento fez uma opção de não trazer reforços. A verdade é que a diretoria do Atlético falou, olha, nós não temos condição, não vamos levar reforços, porque a gente não dá conta de trazer reforços agora. Então, assim, não mascarou para ninguém, na minha opinião. Todos nós tínhamos ciência, eu mesmo falei desse jeito, o time do Atlético titular é bom, o reserva é muito fraco, precisamos de reforços e com urgência, né? E quando veio o Hugo, eu falei, pelo amor de Deus, claro que vai ter o meu apoio, eu já disse para você, chegou no Galo, tem meu apoio. Chegou meu pro Galo, tem apoio. Agora, foi lá, continuou jogando mal. Por exemplo, eu caí do Caio Paulista, eu mesmo apoiei a chegada dele. Jogou mal, a gente tem que fazer a crítica. Não tem jeito da gente fugir disso. O Caio Paulista, eles preferem colocar o Júnior Alonso, o Rubens, se eu estiver passando lá na porta lá do CT do Galo, o Cuca vem cá, menino, completa aqui pra nós aqui. Até eu jogo no lugar do Caio Paulista. O Caio Paulista caiu no conceito do Cuca, assim, absurdamente. Foi lá pro limbo do conceito do Cuca, é um fato. Então, assim... não acho que mascarou, porque todo mundo sabia que precisava de reforço. A diretoria, acho que no fundo, eles sabiam também, eles não tinham dinheiro e falavam, velho, nós não vamos levar, leva daqui até onde dá e vão esperar a janela do meio do ano, porque vamos precisar pegar uns caras de graça, vender um jogador aí e ver o que a gente consegue fazer. Eu acho que foi mais por aí. Bom, Dudu, é grave a situação? Bom, vamos explicar pro torcedor o que tá acontecendo, tá certo? Que é uma situação que a gente, um quanto tanto inusitada, que é o seguinte, cara, ó, tá lá no Instagram do canal Vinegro, tá? Vou ler pra vocês, ó. STJ denuncia Dudu e pode pegar forte punição. Contratado pelo atleta no início, papapá. A Procuradoria Superior do Tribunal de Justiça Desportiva denunciou o jogador de 36 anos por ofensa, misoginia contra Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Prestes a estrear pelo Galo, Dudu terá que responder pelas postagens feitas nas redes sociais em janeiro, quando chegou a Minas Gerais, para defender o clube do Cruzeiro. A revelação entre ambos se tornou insustentável a partir do meio do ano, quando ele retrocedeu da decisão de deixar o Alviverde para defender o Cruzeiro, que estava acertado. De acordo com a Procuradoria, o atacante cometeu a infração prevista no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito e razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade e condição da pessoa idosa ou com deficiência. Caso pode ser punido com 5 a 10 jogos, suspensão, além de ser obrigado a pagar uma multa de 100 a 100 mil reais. Publicação do Dudu na saída do Palmeiras. Um caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo. Minha história foi gigante. E sinceramente diferente da sua, senhora Leila. Me esquece, VTNC. Que essa a gente sabe o que é. Disse o atacante. Porém, segundo o Dudu, a sigla usada se referia necessariamente a um xingamento. Pode significar vir trabalhar no Cruzeiro. Sensacional.
Leila respondeu, o jogador afirmou que ele se posicionou de forma preconceituosa por ele ser mulher. Não tenho dúvida que o Dudu falou o que falou porque sou mulher. Tanto que o mais recente, após sair de outra equipe, ele não ofendeu a honra do homem que detém a SAF do clube que o dispensou. Então eu espero que este atleta seja punido com o máximo do rigor possível por todo o constrangimento que causou, não somente para mim, mas para todas as mulheres. Bom, vamos lá. Minha opinião, tá? O Dudu, ele realmente mandou a Leila para aquele lugar, ninguém tem dúvida disso, né? Todo mundo sabe o que ele falou. Mas a Leila foi escrota com o Dudu também. Ela foi assim, ela forçou a saída do Dudu até o limite, né? E o Dudu ficou puto, chateado, porque afinal de contas o Dudu tem uma história gigantesca no Palmeiras, cara. Dudu tem uma história no Palmeiras grande, de muitos títulos, Copa, principal jogador, Libertadores, Campeonato Paulista, Brasileirão. Dudu ganhou tudo no Palmeiras, cara. O Dudu foi a referência do Palmeiras há anos. E depois que ele lesionou, o alto salário dele incomodava muito a Leila. Muito, e a Leila quis se livrar dele, como quis se livrar do Dudu e tudo mais. Então a Leila, vocês ficam achando que a Leila é boazinha, nenhum atleticano devia nunca puxar o saco da Leila, porque a Leila, por exemplo, foi uma pessoa que votou contra o Atlético ter a Conmebol validada como sul-americana, você sabia disso? Por quê? Porque o Atlético teria muita pontuação no ranking geral da Libertadores, no ranking eterno, né, aquele grande, e ela não quer isso, que o Atlético tenha 2 sul-americanas na conta. Né, que a Conmebol, não sei se vocês sabem, naquela época, gente, diferente da Mercosul, diferente desses outros torneios todos que existiram aí, o Atlético, quando ganhou a Conmebol, era o 3º e o 4º colocado do Brasileirão, não era o 18º igual hoje não. Era um campeonato de alto nível. Opinião do que pode acontecer, cara. Eu acho que ele vai tomar uma punição pesada. Eu acho que a Leila é muito forte hoje em dia. Essa questão da carta que eu sou mulher e por isso que ele falou isso é grande. Ele só não mandou o Alexandre Matos ou aquele cara também pro colo do capeta, porque ele aprendeu a lição com a Leila. Ó, se eu falar isso aqui vai dar ruim pra mim, esses caras vão me processar. É só por isso. Senão ele poderia ter feito mesmo, entendeu? Então ele só não... Isso. Agora, realmente eu acho o seguinte, cara, o cara na vida privada dele, mandar a Leila para aquele lugar não devia ser infração do futebol. Eu acho isso completamente errado. Eu acho que ele publicou uma coisa sem camisa do Cruzeiro, sem camisa do futebol. Ele publicou uma coisa mandando a Leila para onde ela mandou, na forma particular. E a Leila deveria processar, como está fazendo, processando ele no particular. Então eu acho que não, mas isso não é correto, eu também não acho, gente. Eu não acho que ele deveria ter falado nada. Eu acho que ele deveria ficar caladinho, na dele, na miúda, na maciota, né? Ele vacilou feio e vacilou rude. Agora, colocar isso como a 5 jogos de infração, porque ele mandou não, aí é demais, né? Aí é demais, 5 jogos pra mim é exagero absurdo. Bom, vamos dar continuidade aqui. Vamos passar pro próximo tema e vamos falar que o Cuca, acho que essa reunião que o Cuca teve com a diretoria acabou dando a real, né? Porque o Cuca ele deixou muito claro pro Rafael Menin, né, pra alta cúpula atleticana, porque quando você fala com o Rafael Menin comunica com a alta cúpula que não dá pra levar esse campeonato sem reforços, né? O Atlético está no mercado, trabalhando, né? E o Cuca pediu pro Atlético, gente, pediu pra diretoria 5 reforços, sendo que o Dudu já é um deles, então acaba sendo 4, que é um zagueiro, um volante, um meia e um centroavante. Se vai chegar ou não é outra história. O Atlético ficaria muito forte se vocês olharem aqui com nomes, por exemplo, livres no mercado, ó, como por exemplo Balbuena. Balbuena é titular da seleção paraguaia, é um bom zagueiro, né? Olha aí, o Balbuena poderia cobrir esse lado. Aqui nós poderíamos ter o Arthur, que hoje estava no Girona e agora estava no Juventus. O Atlético poderia ir atrás desse atleta, é um atleta de alto nível, entregaria o que o Atlético precisa. Aqui, eu já falei para vocês, o meu preferido é o Valdez, né, que poderia acrescentar. E aí, olha como é que o nosso banco estaria fortalecido. Delfim, Hugo, Júnior Santos, Caio Paulista, Sarave. Ah, o Caio Paulista é muito ruim, tá, velho, mas não preocupe com o Caio Paulista, não, que o Rubens faz a função, né? Você tem o Franco, você tem o Patrick, você tem o Igor Gomes, Júnior Santos, Rony, e aqui você pode ter o Carlos, né, que tá de saída do Fulham, interessa alguns clubes, 29 anos, centroavantão, alto. Então o Atlético poderia ter um banco muito forte. Imagina Dudu, Rony, Carlos, Júnior Santos, Igor Gomes, Patrick, Franco, Sarave, Hugo e Júnior Santos. Você teria 2 aqui que eu teria mais incógnita, que pra mim seriam mais assim, que eu não sei se entregariam. Mas, por exemplo, aqui você pode ter o Ivan Roman, cara. O Ivan Roman entrega desse lado do campo, acrescenta desse lado do campo. E o Caio Paulista, igual eu disse, você tem o Rubens. Agora, pra que tudo isso aconteça, tem que sair gente. E aí eu venho te chamar a atenção. Se você analisar o elenco do Atlético lá do início do ano, né, antes das saídas todas de Zarate, Batalha, essa turma toda, e agora você vai reparar que houve uma reformulação no elenco praticamente, né?
E pra chegar, a gente tem que sair, gente. Uma coisa que eu percebo nas falas do Paulo Brax, principalmente se você acompanhar essa última entrevista dele, é que ele deixa muito claro, muito claro que precisa sair gente. E na minha opinião, esses 4 vão rodar, tá? Vai ser o Rabelo, zagueiro, Vera volante, Bernard meia esquerda e Palácios ponta direita. Na minha opinião, esses 4 atletas vão sair do Atlético. Por um caminho ou por outro, tá? O Palácios, o Atlético vai acabar vendendo. O Vera, eu também acho que o Atlético vai acabar vendendo. O Bernard, eu acho que ele até pode ficar. E o Igor Rabelo, eu acho que o Atlético vai acabar negociando ele. Porque uma coisa eu falo pra vocês, não tem como chegar, como é que fala? Não tem como o Atlético contratar jogador sem liberar jogador. Se o Atlético vai trazer mais 4, tem que liberar mais 4. Não tem condições, o Atlético não... A folha salarial, existe uma meta orçamentária, então ó, eu posso gastar 20 milhões, então eu tô gastando 20. Então pra chegar a 4 eu vou gastar 22. Não, eu tenho que voltar pra 20. Então vai acabar liberando esses atletas aí. Agora a questão é, esses atletas, tirando o Bernard e o Vera, que tem um salário mais alto, acima de 500 mil... Tanto o Palácio quanto o Rabelo é abaixo. Então, acaba que esses jogadores que vão chegar, eles têm um valor muito mais alto também. Não à toa, por isso que eu acho que lá atrás liberou o Otávio, lá atrás liberou o Daverson, lá atrás liberou alguns jogadores. Fato é que hoje o Atlético teve, gente, se a gente calcular, o Atlético liberou mais ou menos uns 13 jogadores. É uma reformulação quase que completa. E ainda se sai esses 4 e chega mais, é praticamente 2 times que saíram do Galo. Se você analisar as saídas do Galo aqui, ó, quer ver? Eu vou jogar aqui no chat GPT, que aí ele vai me falar certinho, ó. Quais jogadores saíram do Galo em 2025? Olha pra você ver. Olha pra você ver a quantidade de jogador que saiu. Alguns fazem falta, outros não. Vamos lá. Pra você ter uma ideia, ó, saídas definitivas. Paulinho foi pro Palmeiras, faz muita falta. O Alisson pro Shakhtar Donetsk. Zarate foi pro Rask. Batalha foi pro Boca. Otávio pro Fluminense. Daverson pro Fortaleza e Gemerson pro Grêmio. Já tô falando de 7. Saiu o Eduardo Vargas pro Nacional. O Kardec pro Atlético Paranaense. O Mariano pro América. Já tô em 10. Maurício Lemos pro Vasco. Aí eu não vou colocar o Echaporã, que o Echaporã nem jogava. Bruno Fux, 12. Paulo Vitor jogava 13. Querendo ou não, o Robert Santos era parte 14. Matheus Mendes também era parte 15. Ou seja, gente, nós liberamos 15 atletas. Essa é a verdade. E não chegou essa quantidade, até porque nós estamos usando base, chegou outros atletas e tal. Então, assim, cara, nós tivemos 15. Se sai mais 4, nós falamos de 16, 17, 18, 19, irmão. É quase 2 times. E se eu pegar aqui ainda, por exemplo, o Vitinho, que ano passado tava aí, eu não tô colocando e tal, dá mais. Porque tá colocando aqui Bruninho, que não é o caso, Vitinho, que é esse realmente sim, o Isaac também, que não é o caso, que tá aqui na lista. Mas são 15 liberações e podemos ter mais 4. Gente, é uma reformulação completa. O atleta tá pegando o elenco 22, 23 e 24 e descartando, e tá fazendo um novo elenco 2025, que era um pedido, inclusive, dos torcedores, né, de todo mundo. Então acaba que, pra trazer, vai ter que liberar. Nomes, esses 4 nomes eu garanto, o torcedor não vai incomodar muito, talvez com o Bernard um pouco, mas com o restante, de jeito nenhum. Vai liberar um zagueiro que não joga, vai liberar um volante que não joga, vai liberar um atacante que não joga e um meia que joga pouco, né? Então, se chegar esses 4, que eu, por exemplo, coloquei aqui, ó, vou até colocar eles com essa camisa aqui pra ficar destacado. Se chega um Balbuena, chega, por exemplo, um Arthur, né, pra colaborar, e chega mais um meia como um Valdez da vida, né? Aí, pô, cara, aí nós temos um time bem arrumado, cara. Seria um time aí pra disputar com o Flamengo, com o Palmeiras, com todo mundo. E aí você ainda tem um Carlos, né, também. Cara, realmente são jogadores interessantes, são jogadores que chegam e que fazem a diferença. Ah, Rap, mas ainda vamos estar com o Hugo, com o Caio Paulista. Cara, aqui, ó, por exemplo, no lugar do Hugo, a gente pode pôr o chileno, que eu esqueci o nome, Ramon, né? Agora eu esqueci o nome. Pode pôr o chileno aqui, por exemplo, Pimenta, o chileno. Aqui eu escrevi chileno, escreveu Pimenta. Que é o Ramon, né? Ramon, né? Vou colocar o nome dele aqui, que eu acho que é isso. Aí, por exemplo, aí já melhora. Já é um jogador mais interessante. Agora, na lateral esquerda, irmão, não tem jeito. Na lateral esquerda é um caso sem definição. O Caio Paulista vai ficar aí até o final do ano, porque o Palmeiras não aceitaria devolução. O Atlético só poderia devolver o Caio Paulista se tivesse em contrato. Até o meio do ano eu posso devolver ou não. E o Atlético, obviamente, o Palmeiras e o Atlético não existe contrato desse jeito, ninguém faz assim. E aí a gente tem um time bom, cara. Olha o time reserva do Galo aí, como é que ficaria ajeitadinho. Sacou? Daqui
pra frente bom pra caramba. Aqui atrás, bom também com o Júnior Alonso. Eu acho... Esqueci o nome daquele menino chileno, cara. Tô colocando Ramon, mas não é Ramon, né? O chileno, né, por exemplo, que eu acho que o torcedor ia gostar. Saravia vai bem. Seria só o problema da lateral esquerda, você teria um bom banco. Então, assim, dá pra arrumar o Atlético com jogadores liberados, tem que ter a criatividade e tem que gastar um pouquinho aí, talvez, com salário. Aí nós vamos ver. E aí esses 4 saindo, seriam 19 saídas no total de um ano pro outro. 19, porque todos eles estavam ano passado aí no Atlético. Então, assim, seria uma reformulação completa do elenco. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. 11 da manhã eu te encontro aqui no canal Alvinegro. Valeu, tamo junto. Beijo no coração.